Evocação dos espíritos. Os fatos tiveram início numa majestosa casa de 4 andares, no número 10, na rua Lime, no elegante bairro de Beacon Hill, em Boston, na primavera de 1923. O Dr. Leroy Goddard Crandon, um médico abastado de meia idade, passou a noite enfronhado num livro, contava a estranha história de Kathleen Gulliger, uma jovem que aparentemente era capaz de levantar uma pesada mesa usando um misterioso pseudopodo que se projetava de seu corpo. Crandon foi professor de cirurgia na Universidade de Harvard, professor de cirurgia na Escola de Medicina de Harvard, e não era de modo algum um homem fantasioso. Mesmo assim, viu-se intrigado com aquela história. Seria possível? Pergunta. Após algumas semanas depois, Crandon mandou fazer uma mesa exatamente igual à que fora usada no caso Gulliger. A madeira não tinha verniz nem pregos que pudessem inibir a atividade dos espíritos. Em 27 de maio, Crandon, sua esposa e 4 amigos subiram ao 4º andar da casa, onde a mesa foi colocada no centro de um quarto semi-escuro, seguindo as sucintas instruções de Crandon. Os presentes deram-se as mãos e esperaram algum sinal da presença de um espírito. Por um longo instante nada aconteceu. A mulher de Crandon e vários convidados foram ficando inquietos com a expectativa e começaram a sentir-se como tolos. Risadas nervosas quebravam o silêncio. Então de repente a mesa começou a mover-se. De início só de leve, mas depois com mais violência, chegando a elevar-se sobre 2 pernas e para em seguida espatifar-se no chão. Crandon ficou fora de si, queria saber qual dos presentes produzia aquela manifestação. Mandou então os convidados sair da sala, um a um. A mesa só parou de mexer quando o último deles saiu. Crandon obteve então a resposta. A médium era sua esposa, Mina, filho de um fazendeiro canadense. Mina e Tyson mudaram-se na adolescência para Boston, onde tocaram piano, violoncelo e corneta em várias bandas e orquestras. Após trabalhar também como secretária, atriz e motorista de ambulância, casou-se em 1910 com o dono de um pequeno armazém. Depois de 8 anos, divorciou-se e casou-se com Crandon. Também já divorciara 2 vezes. Mina estava então com 30 anos, Crandon com 44. Mulher espirituosa e vivaz, Mina parecia encantar cada homem que encontrava. Os cativantes olhos azuis, o cabelo louro e cacheado e a silhueta esbelta combinavam-se para fazer dela, nas palavras de um fascinado admirador, atraente demais para seu próprio bem. Para Mina Crandon, a descoberta de sua mediunidade foi uma grande alegria, talvez ainda maior porque agradava seu marido, homem grave e exigente. Então, ela ficou feliz quando ele se apressou em mobiliar a sala de sessões com os acessórios apropriados. Um gabinete aberto na frente, uma vitrola e vários outros apetrechos. Durante todo o verão de 1923, os Crandon realizaram sessões e a cada uma Mina parecia manifestar algum estranho novo poder. No início ela produziu misteriosos batidos e lampejos, mais tarde ouviram-se tocar instrumentos fantasmas. Certa ocasião ela fez aparecer um pombo vivo na sala. A mesa também foi se tornando cada vez mais ativa. Em uma sessão especialmente animada, ela perseguiu um dos presentes e colocou-o para correr. Essa ampla gama de manifestações tornou-se marca registrada de Mina. Parecia que bastava Crandon ler algo a respeito de uma nova maravilha parapsicológica para que Mina a reproduzisse. Mina realizava suas sessões em estado de plena consciência. Depois de um mês, porém, sempre seguindo as ordens de Crandon, passou a fazer suas sessões em transe. Crandon esperava que ela contatasse um guia espiritual enquanto estivesse em transe, e também neste ponto ela obteve notável sucesso. Nessa noite, certa noite, uma voz masculina desencarnada quebrou o silêncio da sala. Eu disse que era capaz de fazer isso, disse a voz. Ao que parece, quem falava era Walter Stinson,
querido irmão mais velho de Mina, que morrera esmagado por um vagão de trem 12 anos antes. Durante 18 anos, Walter iria manifestar-se como guia espiritual de Mina, guiando-o pelo mundo do além, da mesma forma que no passado poderia tê-la conduzido pelas ruas desconhecidas. A personalidade de Walter provou ser tão cativante como a da irmã. Tinha senso de humor, maneiras impacientes e uma queda pela linguagem rude. Na verdade, muitos que visitaram a sala de sessões dos Crandall converteram simplesmente porque aqueles monólogos tão grosseiros e irreverentes jamais poderiam ter saído dos lábios da recatada Mina, a esposa do doutor. O inferno está totalmente modernizado, disse Walter, a uma sala cheia de clérigos. Agora usamos caldeiras a óleo. A médium e o espírito pareciam estar separados por algo mais que a gíria e erros de sintaxe. De fato, a voz de Walter aparentemente não vinha de Mina, mas de outro lugar da sala. Mais ainda, continuava sem esmorecer mesmo quando Mina, em transe, roncava ou tinha a boca cheia de água. O efeito era tão notável que um cético, buscando descobrir o truque, sugeriu alto que talvez a dama falasse pelos ouvidos. Crandall ficou tão entusiasmado com a mediunidade da esposa que enviou um detalhado relato a respeito a Arthur Conan Doyle. Este respondeu com seu entusiasmo característico, garantindo que a senhora Crandall era uma médium genuína antes mesmo de vê-la. Quando o encontro se deu numa sessão particular na Inglaterra, Doyle achou que sua confiança era totalmente justificada e relatou o fato para Malcolm Beard, um editor da revista Scientific American. Atendendo aos pedidos de Sr. Arthur, Beard escreveu depois uma série de artigos louvando os dons de Mina. Para proteger a privacidade da dama, Beard deu-lhe o nome de Margaret, a médium. A fama desse pseudônimo não parou de crescer. Ao chamar a atenção da Scientific American para a Sra. Grandon, Doyle, sem querer, a expôs a seu maior desafio. Na época, a revista oferecia um prêmio de $2.500 a qualquer médico que pudesse apresentar provas conclusivas de fenômenos paranormais. Um comitê de investigação especial foi criado para examinar todos os médicos que concorreriam ao prêmio. Isso era algo que desagradava Doyle. Ele ficou muito impressionado pelo que considerava como falta de preconceito de Beard, mas tinha graves reservas quanto aos demais membros do comitê. O comitê incluía Walter Franklin Prince, chefe de pesquisa da Sociedade Americana para Pesquisa Psíquica, e Wary Ward Carrington, investigador de paranormalidade. Ambos já haviam demonstrado seu ceticismo. Participava também William McDougall, deão de psicologia em Harvard, que já investigara Margaret e tinha graves dúvidas sobre ela, e Daniel Comstock, inventor e ex-professor de física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Comstock também era cético, e para piorar, quem contemplava o comitê era ninguém menos que Henry Rondinho, o rei dos desmascaradores de médios. Os Crandall não compartilhavam da apreensão de Sir Arthur Conan Doyle. Pelo contrário, estavam ansiosos pela chance de medir forças contra o mago das fugas. O prêmio de $2.500 da Scientific American pouco significava para o abastado casal, mas a oportunidade de vencer um grupo tão prestigioso, em especial o super cético Houdini, constituía para eles o principal atrativo. Crandall escreveu a Sir Arthur Conan Doyle sobre seu plano de crucificar o mágico, para assim solidificar a fama de Mina. Mecanismos para as mensagens místicas. A chamada mesa Ouija, ou artefatos similares para supostas comunicações com os espíritos, data de tempos bem antigos. Um precursor é a tábua mística usada no século 6 a.C. pelo matemático grego Pitágoras. A tábua girava sobre um lápide sobre a qual estavam escritos signos esotéricos. Pitágoras interpretava para os seus seguidores o significado místico das paradas e arranques da prancha giratória. Alguns estudiosos supõem que ela tenha adaptado essa tábua a partir de instrumentos orientais similares. Com a mania de espiritismo do século XIX, apareceu a planchete, um equipamento para psicografia que consistia
de um lápis e um par de rodízios montados em uma prancheta de madeira em forma de coração, sob as mãos de um ou mais operadores. A pranchete movia sobre uma folha de papel e traçava supostas mensagens de espíritos. Um grande inconveniente era sua tendência a produzir garatujas indecifráveis, uma vez que o lápis jamais saía do papel. Uma escrita mais extensa produzia tantos vai-vens que as palavras ficavam ilegíveis. Esse problema não existia com a chamada mesa Ouija, que indica as letras em lugar de escrevê-las. Contemporânea da planchete, a mesa Ouija provavelmente foi inventada na Europa. Tornou-se popular quando um americano chamado William Fuld resolveu divulgá-la sob a forma de jogo. Em 1899, foi um enorme sucesso comercial durante a Primeira Guerra Mundial, quando milhares de famílias se interessaram por ela, na esperança de contactar seus mortos. Parker Brothers, um fabricante de jogos, adquiriu os direitos em 1966. Alguns usuários da mesa Ouija obtêm às vezes extensos comunicados. Uma explicação não espiritual é que a verdadeira fonte das mensagens esteja imersa nos pensamentos e desejos inconscientes do operador, que se traduzem em contrações musculares involuntárias e conduzem o movimento do mecanismo. Uma menina usa a planchete. Os operadores de instrumentos para escrita automática, por vezes, ficam de olhos vendados, procurando excluir qualquer influência externa. A planchete desfrutou de uma breve popularidade como jogo de salão, depois que os fabricantes a introduziram na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, em 1868. Um anúncio publicado na década de 1890, um jornal espírita britânico mostra um aparelho chamado pito. Duas pessoas seguram uma manivela conectada a um ponteiro que gira, indicando palavras e números. O ponteiro desliza por uma mesa Ouija, apontando letras e números. Pode também responder com sim ou não. O Ouija resulta da junção da palavra sim em francês e em alemão. Margaret, a médium, pousa com o marido, Dr. Crandon, em uma viagem à Inglaterra nos anos 20. Crandon, renomado médico de Boston, participava ativamente das sessões de Margaret. O pesquisador J. Malcolm Beard pousa atrás de Margaret, a médium. Beard apoiou Margaret durante anos, apesar dos que a taxavam de impostora. J. Malcolm Beard segura a mão de uma sorridente Margaret após ser derrubado no chão por um painel do gabinete dela. Segundo ela, isso fora provocado por Walter, seu falecido irmão, e irrequieto guia espiritual. Para Beard, ela era uma médium genuína, mas os céticos acreditavam que ela fora enganada pelos estratagemas de Margaret, e provavelmente estava apaixonado por ela.
Na primavera de 1924, Houdin realizava uma turnê quando a investigação começou, de modo que o comitê iniciou os trabalhos sem ele. Na verdade, passaram-se 3 meses antes que o artista ficasse sabendo da pesquisa. A essa altura, alguns membros do comitê entusiasmaram-se tanto com a médium da rua Line, que estava prestes a declarar sua autenticidade e conceder-lhe o prêmio. Bird, em particular, ansiava por apoiar Margaret e permitiu que as notícias favoráveis vazassem para a imprensa. Médium de Boston desconcerta os especialistas, anunciava a manchete. Mágico Houdin está perplexo, declarou outra. Houdin, que ainda não havia nem encontrado Margaret, muito menos ficado perplexo com ela, encheu-se de indignação. Cancelando as apresentações, correu para Boston, onde sua ira aumentou quando começou a ler as conclusões de seus colegas. Ao seu ver, a investigação fora falseada desde o início. 2 membros do comitê, Bird e Carrington, haviam aceitado a régia hospitalidade dos Crandon. Durante os trabalhos, ficaram na casa do casal, comeram em sua casa, desfrutaram de sua companhia. Isto, segundo Houdin, comprometia fatalmente a objetividade do comitê. E ainda seria revelado que a casa e comida eram apenas os mais leves agrados oferecidos ao grupo. Carrington chegaram a tomar dinheiro emprestado de Crandon e estava tentando obter seu apoio para uma fundação de pesquisa. Pior ainda, os encantos da senhora Crandon, que realizava as sessões usando apenas um fio Hobby e meias de seda, não deixavam de influenciar alguns membros do ilustre painel. Era óbvio que Bird estava encantado com ela, e Carrington, segundo seu próprio relato posterior, confirmado por ela, dormia com Mina. Em 23 de junho de 1924, Houdin foi até a casa dos Crandon para seu primeiro encontro com Margaret. Embora bem armado contra seus encantos, não pôde deixar de ficar fascinado. A esposa de Houdin certa vez fugiu em pânico quando seu marido, usando um complicado truque que envolvia a ruptura de minúsculos vasos sanguíneos subcutâneos, fez parecer em seu braço, em letras de sangue, o nome do pai dela. Mas Margaret não parecia inclinada a esses números bombásticos. Nela, Houdin encontrou uma mulher diferente de todas as que já conhecera. Antes, além de seus atrativos físicos, era uma ilusionista, tal como ele, e com uma arrogância semelhante à sua. Houdin não tinha dúvida de que Margaret era tão falsa como todos os outros médios que já havia desmascarado. Mesmo assim, essa moça atrevida, conhecida como a bruxa da rua Leme, era uma adversária à altura. Para evitar que Margaret utilizasse truques de predigitação, Houdin trancafiou num caixote de madeira e segurou sua mão com firmeza durante uma sessão de 1924, mas não conseguiu provar de forma conclusiva que ela fosse uma impostora, como já fizera com muitos médios de menor envergadura, como a que aparece na capa de um relato póstumo de suas denúncias. Uma das proezas que deixava atônitos muitos que assistiam às sessões era a Companhia dos Espíritos. Campainha dos Espíritos, uma caixinha de madeira que, segundo apertada no topo, fazia tocar uma campainha elétrica. Em sessões realizadas com o Comitê da Científica American, a caixa foi colocada no chão entre os pés de Margaret. A campainha tocou mesmo quando suas mãos e pés estavam supostamente presos, seguros do lado esquerdo por um pesquisador e presumivelmente seguros do lado direito por Crandon
um amigo íntimo, quando se concordava que Margaret estava sem movimentos. O toque da companhia era atribuído a Walter. Na primeira sessão que a médium realizou para Houdini, ele insistiu no esquema diferente. A caixa deveria ser colocada no chão, entre os pés dele e não junto dela. Apesar dessa precaução, a campainha soou tão alto como sempre. Logo a voz de Walter ecoou pela sala, informando aos presentes que o megafone, um dos acessórios de Margaret, estava flutuando na escuridão acima deles. Que Houdini me diga onde atirá-lo, pediu o suposto espírito. Em cima de mim, respondeu Houdini, e então o megafone de imediato se arremeteu à sua frente. O mágico, sentado à esquerda de Margaret, apertou com mais força a mão da médium. Depois de mais alguns truques, a voz de Walter desejou boa noite aos presentes. Houdini saiu da casa dos Crandon, um tanto impressionado pela famosa Margaret, mas não ficou convencido, como se apressou a dizer a seus colegas. De volta ao hotel, explicou por que suas conclusões difeririam das dos demais. Naquele dia, revelou o mágico, ela havia usado uma bandagem cirúrgica elástica bem apertada em torno da barriga da perna direita. À noite, a região estava inchada e muito sensível. Na escuridão da sala, na escuridão da sessão, ela agarrou a perna direita da calça, expondo aquela pele sensível. Assim puderam detectar os mínimos movimentos da perna de Margaret. Quando ela alcançava ligeiramente o pé, era esse ágil pé, assegurou Houdini a seus colegas que havia manipulado a caixa da campainha. O megafone flutuante também era fácil de explicar. Logo antes dessa manifestação, Walter pedir a Bird, que controlava a mão direita de Margaret, para sair da mesa e tirar um determinado aparelho do outro lado da sala. Com a mão livre por alguns instantes, pensava Houdini, Margaret agarrava o megafone, que colocaram na cabeça como um chapéu. Depois, com as mãos novamente sob controle, fez o megafone voar no espaço, simplesmente chacoalhando a cabeça. Esse truque, disse Houdini, é o mais astucioso que já havia até hoje. Estava inclinado a denunciar Margaret como impostora, mas outros membros do comitê aconselharam a ter calma. Malcolm, Bird, em especial, ainda acreditava que a senhora Crandon fosse, pelo menos parcialmente, genuína. Queria comunicar a investigação no mês seguinte, esperando obter fenômenos mais satisfatórios. Mais tarde, Houdini ficou sabendo que Bird informara o casal Crandon das descobertas do mágico. Além disso, o pesquisador, que alegava ser imparcial, continuou a publicar relatos elogiosos sobre os feitos da médium. O comportamento de Bird só fez fortalecer a decisão de Houdini de denunciar Margaret. Para garantir um controle adequado em futuras sessões, o mágico voltou a Boston em agosto, com um gabinete especial que considerava a prova de fraudes. Era um caixote de madeira com tampa inclinada e aberturas semicirculares para a cabeça e os braços da médium. Margaret, com relutância, acabou concordando em fazer uma sessão usando o gabinete, depois que Crandon e Houdini trocaram palavras ásperas. A primeira das sessões realizou-se em Boston, num apartamento de Comstock. Um membro do comitê. Foi um fracasso. Seguindo uma pista que alegava vir de Walter, Comstock descobriu uma pequena borracha enfiada na caixa da companhia, que a impediram de tocar. Indagado, o médico acusou Houdini de tentar sabotar a sessão, acusação que o mágico negou com veemência. A noite seguinte foi ainda mais desanimadora. As coisas já começaram mal quando Malcolm Bird interrompeu a sala, exigindo saber por que fora excluído. Houdini acusou de comprometer a investigação, conspirando com os Crandon e divulgando relatos prematuros na imprensa. Furioso, Bird renunciou ao comitê e saiu da sala intempestivamente. A sessão foi de mal a pior quando a voz de Walter falou em defesa da honra da irmã. Alguém disse o espírito estava tentando incriminar Margaret. Uma régua de carpinteiro dobrável que poderia ter sido usada para manipular a caixa de companhia e outros aparelhos estavam escondidos dentro do gabinete. Algo que Margaret alegava ser ectoplasma flui de seu ouvido direito e cobre seu rosto. Numa sessão de 1925, alguns pesquisadores acreditavam que essas manifestações grotescas não eram essências espirituais, mas sim tecido animal.
Segundo Walter, Houdin instruíra seu assistente para colocar a régua ali e a fim de desacreditar Margaret. Houdin, seu desgraçado filho da mãe, berrou Walter. Sai imediatamente daqui, não volte nunca mais. Uma busca no gabinete revelou que Walter estava certo. Lá havia uma régua dobrável escondida. Ficou a pergunta, Houdin a teria colocado lá? Como afirmava Walter, ou Margaret a esconder ali e depois fizeram aquela cena dramática a fim de se proteger e desacreditar Houdin? Pergunta. Essa questão é debatida até hoje. Margaret não ganhou o prêmio da Científica América, mas saiu do episódio Houdin sem grandes arranhões. Conseguiu dividir o comitê de investigação e, embora fossem lançadas sérias dúvidas sobre sua autenticidade, continuou a prosperar. Não surpreende que depois dessa investigação seu apoiador mais ardente fosse Dolly, que se rejubilou em entrar na disputa e confrontar Houdin mais uma vez. Seu Arthur Conan Doyle ficou assombrado, como escreveu, ao ver que uma reunião de respeitáveis cavalheiros permitiram um ataque à reputação de uma dama, lançando uma farpa diretamente a Houdin. Doyle deplorou que o comitê permitisse que um homem com padrões totalmente diferentes fizesse esse ataque ultrajante. Enquanto isso, a própria Margaret passara para coisas melhores. No final de 1924, ela começou a produzir ectoplasmas semelhantes à de Eusapia Palladino. Os que vinham às suas sessões assistiram a um desagradável espetáculo, vendo bastões longos e flexíveis daquela substância saírem de seu nariz, boca, ouvidos e outros orifícios corporais. Essas emanações adquiriram depois a forma de mãos toscas. Segundo a médium, eram essas mãos ectoplasmáticas que tocavam a campainha da caixa, atiravam um megafone e faziam outras brincadeiras espirituosas. As excrescências não podiam ser mais chocantes ou mais horríveis, assemelhando-se a dejetos humanos que supuravam do corpo da média e formava algo que um observador chamou de massa informe cheia de calombos. Eric Digwall, um pesquisador da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica Mágico Amador, foi um dos primeiros a investigar esse mais recente fenômeno produzido por Margaret. Tendo conquistado a confiança de Walter, Digwall obteve permissão para ver o ectoplasma, mas apenas à luz de uma lanterna vermelha que Crandon acendia e apagava conforme o suposto pedido de Walter. Muita luz, segundo Crandon, inibiu o fluxo de ectoplasma. Mesmo assim, Digwall viu o suficiente para se impressionar. As mãos materializadas conectavam-se à média por um cordão umbilical, escreveu ele a um amigo. Elas agarram objetos e mudam-nos de lugar. Mais tarde, quando Digwall teve permissão para segurar uma dessas mãos, descreveu sua consistência como a de um pedaço de carne crua ou talvez um pedaço de borracha mole e úmida. Entretanto, a meio caminho dessas pesquisas, Digwall começou a ter dúvidas. A lanterna de Crandon nunca lhe permitia ver o ectoplasma ser de fato expelido do corpo de Margaret. Ele só o via depois de parcial ou totalmente formado. Mais estranho ainda, fotografias mostravam que muitas das emanações pareciam pender de fios finos, quase invisíveis. Outros que examinavam as fotografias achavam que o suspeito ectoplasma parecia ter sido de pulmão animal, substância que Crandon poderia obter em seu trabalho nos hospitais de Boston. Digwall, um pesquisador judicioso, não podia ter certeza de que Margaret de fato falsificava aquelas manifestações. E em seu relatório final sobre o assunto não chegou à conclusão definitiva. Especulou, porém, que Margaret escondia um falso ectoplasma dentro da vagina e depois o expelia através de contrações musculares. Numa atitude típica, Margaret não se deixou perturbar pelos pesquisadores e suas conclusões. Observou que se tivesse vivido 150 anos antes, provavelmente seria executada por bruxaria. Mas agora eles mandam comitês de professores de Harvard para me estudar, brincou ela. Isso é um sinal de algum progresso, não é mesmo? Pergunta. Walter também manteve seu senso de humor. Nunca vi gente tão rígida na minha vida, exclamou para um grupo de investigadores. E ainda falam de gente morta, meu Deus. Apesar da vulgaridade de Walter, os frequentadores continuavam a correr para a Lua Leme.
Uma após a outra, as investigações levantavam a possibilidade de fraude, mas nenhuma conseguia comprovar a acusação. Até Joseph Buckhine, mais tarde um pilar da parapsicologia, estudou Margaret. Quando Rini saiu da exibição sem se impressionar com as habilidades da médium, Arthur Conan Doyle agarrou galantemente em defesa da dama. Acorreu galantemente em defesa da dama. Rini publicou um relato nada lisonjeiro de sua experiência com Margaret. E seu Arthur comprou espaço em vários jornais de Boston para divulgar uma réplica. A mensagem, rodeada por uma margem negra, dizia simplesmente: J.B. Rini é burro. Em 1926, Margaret acrescentou mais um efeito especial a seu repertório. Desta vez, ela exagerou, como se viu depois. O fenômeno da impressão digital espectral começou com as deixas de Walter, afirmando que uma vez que seu corpo etéreo era uma duplicata exata do seu corpo terreno, ele poderia deixar uma impressão digital para marcar sua presença. Essa prova seria impressionante, já que poucos médiuns haviam conseguido produzir algo tão tangível. Com essa ideia, Margaret visitou seu dentista, Dr. Frederick Caldwell, e perguntou-lhe se a cera quente usada para moldes dentários poderia ser usada também para impressões digitais. Depois de algumas experiências, os dois concluíram que o material servia perfeitamente. Caldwell, frequentador das sessões de Crandon, não relutou em fornecer a cera. Naquela mesma noite, a cera dental foi colocada numa tigela da mesa das sessões, fora do alcance de Margaret. Antes que as luzes se apagassem na sala, a cera não passava de uma massa informe. Quando ela se acendeu de novo, havia nela duas impressões digitais, de Walter, como afirmam os Crandon. Essa apresentação repetiu-se em numerosas outras ocasiões. De fato, as impressões espectrais em geral de Walter, como se dizia, mas às vezes de outras pessoas mortas, tornaram-se um novo ponto forte das sessões de Margaret. Um pretenso especialista em impressões digitais, figura duvidosa que com toda probabilidade era um impostor, afastou que as impressões combinavam com outras obtidas numa velha lâmina de barbear de Walter. Crandon, satisfeitíssimo, contratou um partidário de Margaret chamado Dudley para classificar as várias impressões que não paravam de aparecer nas sessões. Numa ousada demonstração que acabaria por prejudicar Margaret e desacreditá-la, o suposto espírito de seu irmão Walter deixou uma marca em cera de seu polegar. Depois se descobriu que a impressão digital coincidia com a do dentista de Margaret. Havia, porém, detratores que afirmavam que as impressões de Walter provinham, na verdade, de algum elemento vivo no ciclo dos Crandon. O consciencioso Dudley decidiu provar que essa suposição era falsa e laboriosamente passou a coletar as impressões de todos que haviam assistido a alguma sessão com Margaret. Depois de 6 anos juntando e classificando, fez uma descoberta desanimadora. As impressões que supostamente provinham de Walter eram idênticas à do Dr. Caldwell, o obsequioso dentista. Alguém, quase com certeza não Walter, havia usado a amostra de cera de Caldwell para fazer um molde, que por sua vez foi usado para fazer as impressões espíritas. Dudley não pôde deixar de concluir que tudo não passava de fraude. Margaret poderia ter aguentado até esse golpe se não fossem pelo Dr. Walter Prince, que tinha dúvidas sobre ela desde que participara da comissão de investigação da Científica América. A Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, tendo vinculado sua própria credibilidade a de Margaret, decidiu não publicar os resultados de Dudley. Isso foi demais para Prince, que há muito desistira da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas e de seu grupo pró-Margaret, e fundaram sua própria organização, a Sociedade Bostoniana para Pesquisa Psíquica, BSPR. A BSPR publicou as conclusões de Dudley quanto às impressões digitais, depois de ser recusada pela Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica. A revelação espalhou-se depressa com resultados devastadores.
encontradas impressões de fantasma em mãos vivas, dizia uma manchete do The New York Times. O machado finalmente caíram. O apoio a Margaret já vinha se desgastando. 2 anos antes, Malcolm Bird, há muito mais devoto simpatizante de Margaret, afastara-se dela. Num relatório confidencial para a diretoria da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, ele reconheceu que por vezes dissera meia-verdades em benefício de Margaret. Alguns dos apoiadores de Margaret na Sociedade Americana ficaram abalados pela confissão de Bird, mas, como se podia prever, a organização tentou manter o silêncio sobre o relatório a fim de salvar o que restava de sua credibilidade. Contudo, depois da revelação sobre as impressões digitais, não havia mais como conter a onda que se voltara contra Margaret. A deserção em massa de seus admiradores desencadeou um declínio rápido e trágico. Embora as sessões continuassem, a médium já era pouco mais do que uma casca vazia. O alter ego Margaret fracassara e agora Mina Crendon recorria cada vez mais ao álcool para obter o consolo que não mais lhe vinham dos adoradores. As depressões eram frequentes e profundas. Durante uma sessão, a infeliz Mina subiu ao telhado na casa da rua Lame e ameaçou se atirar-se. Apenas alguns anos antes, Margaret fascinará a todos com seu espírito vivaz e sua grande beleza. Agora tornara-se amarga e pesada. Com a morte de Leigh Roy Crendon em 1939, sua decadência acelerou-se. No ano seguinte, um frequentador descreveu-a como uma mulherzinha gorducha e cafona. Em novembro de 1941, 18 anos depois daquela primeira sessão, no andar superior da casa, Margaret, deitada, esperando a morte, na mesma residência da rua Lime, era uma alcoólatra crônica. Com apenas 54 anos, tinha a aparência enrugada de uma velha. Pior, uma velha esquecida. Um novo investigador da paranormalidade, Nandal Fuddle, sentou-se sozinho com ela à beira da cama. O fim estava próximo. Ele lhe disse: agora era a hora de desabafar, de confessar todas as frases que ajudaram a elevá-la até a glória que tinham jogado tão baixo. Mina ouviu calada e murmurou algo inaudível. Fuddle pediu-lhe que repetisse. Certamente, disse ela, falei para você ir para o inferno. Todos vocês, pesquisadores da paranormalidade, podem ir para o inferno. Fuddle ficou olhando quando um sorriso se espalhou pelo rosto pálido da mulher e um vestígio da velha insolência iluminou-lhe os olhos. Ela deu um sorriso e sussurrou. Por que você não tenta adivinhar? Perguntou. Vocês todos vão ficar tentando adivinhar pelo resto da vida. O fim da era Margaret marcou praticamente a morte da pesquisa da mediunidade nos Estados Unidos. O caso destruiu a reputação de mais de 10 estudiosos e provocou um racha na Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica. Margaret tornara-se padrão pelo qual se julgava o espiritismo. O movimento inteiro ergueu-se ou desabou-se junto com ela. Caso seus embustes tivessem sido desmascarados antes, o debate sobre o espiritismo poderia ter centrado em outros médios e continuado normalmente. Porém, em 1941, a cruzada perdeu não só sua grande dama, mas seus paladinos do pró e contra. Tanto Houdini como Dolly estavam mortos. Talvez a mais séria consequência do caso Margaret tenha sido impedir outras pesquisas que poderiam ser mais frutíferas. Enquanto viveu, Margaret foi o foco de quase todas as investigações importantes realizadas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. O resultado foi que outros casos, até mais extraordinários, passaram quase sem documentação. O mais importante deles foi o de Carlos Mirabelli, nascido no Brasil em 1889. Mirabelli começou a chamar atenção na adolescência, atraindo fenômenos tipo poltergeist. O rapaz contar o caso Mirabelli depois.
Dá pra contar, vou contar o caso de Mirabelle. O mais importante deles foi o de Carlos Mirabelle, nascido no Brasil em 1889. Mirabelle começou a chamar a atenção na adolescência, atraindo fenômenos tipo poltergeist. O rapaz trabalhava como vendedor numa sapataria em São Paulo, quando uma pilha de caixas de sapatos voou das prateleiras da loja e perseguiu-o até a rua. Não demorou para que ele fosse trancado no hospício, onde se tornou alvo de uma improvisada investigação parapsicológica. Os médicos logo perceberam que Mirabelle não era louco. No entanto, um rapaz que fazia objetos inanimados flutuarem no ar tampouco poderia ser considerado normal. Fossem quais fossem suas peculiaridades ou o móvel delas, os médicos não conseguiram diagnosticá-lo. E 19 dias depois, Mirabelle foi solto. Logo, as histórias de seus feitos prodigiosos espalharam-se pelo país. Dizia-se numa ocasião, Mirabelle transportara-se a uma distância de 90 km em 2 minutos. Em outra, ele teria levitado vários palmos acima do solo. Médicos atestaram que ele produzia manifestações humanas de figura inteira, com todos os detalhes, que se dissolviam por completo após o exame. Mirabelle costumava materializar espíritos de mortes famosas e logo tornou-se uma celebridade. Chegaram a vir 5.000 pessoas para suas manifestações, realizadas no ar livre, em plena luz do dia. Em 1919, a recém-formada Academia César Lombroso de Estudos Psíquicos começou uma longa investigação sobre Mirabelle. Embora essa academia não tivesse a credibilidade e experiência das grandes sociedades britânicas e americanas, ninguém poderia criticá-la por falta de empenho. Mais de 500 participantes assistiram a um total de 392 sessões com o médium. 392. Todas realizadas à luz do dia ou em salas bem iluminadas. Nem todas as sessões eram produtivas, mas algumas ofereciam um leque espantoso de fenômenos. Prolífico na escrita automática dizia-se que Mirabelle produzia textos em 28 línguas diferentes, todas muito além de sua instrução rudimentar. Muitos textos pareciam inspirados pelos grandes estudiosos da história. Os temas iam desde o tratado sobre planetas habitados, escritos em francês, até um sumário de guerra russo-japonês, escrito em japonês. Além disso, disse que Mirabelle produziu 3 páginas de hieróglifos intraduzíveis. Mirabelle tinha um talento sem igual para materializar espíritos. Certo dia, quando estava em transe, os representantes da Academia Lombroso ouviram a voz de uma menina. Para um participante, o Dr. Souza, a voz trouxe à mente uma lembrança dolorosa. Achou que pertencia à sua filha, morta recentemente de gripe. Lutando para controlar suas emoções, o médico disse algumas palavras para a garotinha. Nisso, a figura da criança, usando trajes fúnebres, apareceu ao lado de Mirabelle. O Dr. Souza ficou estupefado. Levantando-se, deu alguns passos hesitantes na direção do espectro, que abraçou comovido, com Mirabelle imóvel ao lado. Segundo as testemunhas, pais e filha falaram-se e consolaram-se um ao outro por mais de meia hora. Outro relato de materialização afirma que o médico produziu a figura de um bispo morto em um naufrágio. A figura foi examinada por um médico que, segundo consta, encontrou saliva na boca do espírito e ouviu o ruído do seu estômago. Nesta série de fotos, o médium brasileiro Carlos Mirabelle evoca uma figura humana envolta numa túnica. Mestre das materializações de espírito, Mirabelle trabalhava em plena luz do dia ou em salas bem iluminadas. Dizia-se que as imagens eram tão substanciais que chegavam a projetar sombras e tão semelhantes a pessoas vivas que podiam ser examinadas por médicos.
Nem todas as manifestações de Mirabelle eram tão sólidas. Durante uma sessão viu-se uma carreira pertencente à Academia Lombroso flutuar, rangendo os dentes, enquanto na sua parte inferior ia se formando o restante do suposto esqueleto espectral. As pessoas presentes afirmavam que seguraram na mão e examinaram o esqueleto durante 22 minutos, até que todos os ossos, com exceção da caveira, desaparecessem sem deixar traço. Escrevendo sobre Mirabelle em 1930, Eric Dingwall reconheceu que os relatos a seu respeito pareciam francamente chocantes ao intelecto, mas alertou contra o descrédito apresentado no caso. Seria fácil, escreveu ele, condenar um homem como um monstruoso impostor e os frequentadores de suas sessões como tolos igualmente monstruosos. Porém, não creio que tal suposição vá ajudar nem mesmo aquele que a fizer. Um simples volume das proezas de Mirabelle não podia ser desprezado, afirmou Dingwall. E tampouco o fato de que o médium atuava diante de centenas de observadores em plena luz do dia, não na escuridão acobertadora ou num fraco braçular de uma luz vermelha, preferida por certos médios americanos. O caso em que se encontra agora a pesquisa parapsicológica impede que se faça qualquer trabalho sistemático de real valor, lamentou o investigador. Ciúmes, despeito, autopromoção, incompetência e mesmo a mentira pura e simples são hoje em dia tão comuns que a pesquisa foi relegada a uma posição inferior. Esse é o estado da pesquisa da mediunidade no ano da graça de 1930. Os comentários amargos de Dingwall ressaltam um alarmante paradoxo colocado pelo desmascaramento de Magari. Só porque Magari trapaceou seria justo taxar Mirabelle de impostor? Pergunta. Infelizmente, com sua morte em 1951, a questão tornou-se apenas acadêmica. Bem como teria desejado, Houdin enfiou ainda mais um prego no caixão da mediunidade e conseguiu fazê-la nada menos de 3 anos após sua morte. O rei da fuga sempre acreditara que se havia alguém capaz de libertar das amarras do mundo espiritual, esse alguém seria ele. No clímax de sua vendetta anti-espírita, inventou um código junto com a sua mulher, Bess. Se morresse antes dela, prometeu, faria tudo que estivesse a seu alcance para lhe passar uma mensagem do outro lado. Ela não deveria aceitar nenhuma mensagem que não utilizasse esse código. No Halloween, dia das bruxas, em 1926, Houdin morreu de peritonite. Como se poderia prever, a senhora Houdin logo foi acossada por dezenas de médios, todos alegando ter feito contato com seu falecido marido. Nenhum deles, porém, conseguia produzir uma mensagem no código combinado. No ano novo de 1929, Bess, debilitada por uma prolongada doença, caiu de uma escadaria em sua casa, em Nova York. Antes de perder a consciência, ela exclamou: Harry, querido, por que você não volta para mim do outro lado? Perguntou. Uma semana depois, parecia que seu pedido fora ouvido. O reverendo Arthur Ford, pastor da primeira igreja espírita de Nova York, havia entregue uma mensagem para a senhora Houdin, alegando vir de sua falecida sogra e contendo a palavra perdoar. Bess ficou espantado com a palavra, que era a que o próprio Houdin esperava em vão de sua mãe desde que ela morrera. Bess combinou então uma sessão com Ford. Em 8 de janeiro, ainda com curativos na cabeça devido à queda, Bess, acompanhada por vários amigos de confiança, recebeu na sala de estar de Houdin. Enquanto Bess se sentava no sofá, o médium fechou as persianas, afundou numa cadeira e pareceu cair instantaneamente em transe. Depois de um tempo, uma voz que dizia chamar-se Fletcher, o guia espiritual de Ford, saiu dos lábios do reverendo. Fletcher logo deu lugar a outra entidade que se identificou como o espírito de Houdin. Parecia que o mágico mantinha na morte a impaciência que o marcara em vida, pois não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Sua mensagem consistia de apenas 10 palavras. Rosabelle, responda, conte, reze, responda, olhe, conte, responda, responda, conte. A mensagem parecia inescrutável, mas teve profundo efeito em Bess. Ela empalideceu e só com esforço se endireitou no sofá. Com as mãos tremendas, a viúva tirou sua aliança de ouro. Dentro havia um retrato gravado de seu marido, juntamente com as primeiras linhas de uma canção. Era uma canção que Bess, que fora assistente de Houdin em suas primeiras apresentações, cantara na primeira vez que se exibiram juntos. Numa voz quase inaudível de emoção,
cantou-a mais uma vez na meia luz da sala. Rosibel, doce Rosibel, te amo mais do que as palavras podem dizer. Você me cativa com teu encanto, eu te amo, minha doce Rosibel. E com isso, Bess Rodine desmaiou. Quando seus companheiros a fizeram voltar a si, Fletcher explicou o significado da mensagem. Ela também vinha dos primeiros tempos das apresentações de Rodine, quando o casal utilizava um código de palavras e números no show de telepatia. Quando decodificada, a mensagem espírita consistia em apenas uma palavra: acreditar. A notícia da espantosa mensagem fez furor. Segundo o jornal de Boston, Margaret, a médium, logo ironizou: Henry Rodine morto forneceu ao mundo uma prova que refuta conclusivamente as teorias em que vida defendeu com tanto vigor. A própria Bess confirmou que Ford apresentara o código certo, conhecido apenas por ela mesma e seu falecido marido. Por um tempo pareceu que a mediunidade física fora vingada pela mais improvável fonte pós-morte. Mas a coisa não era bem assim. Joseph Dunger, o mestre do mentalismo por rádio, bateu à porta da senhora Rodine para afirmar que a mensagem de Ford provavelmente era um embuste. Dunger lembrou-a de que Rodine nunca especificara o conteúdo de sua mensagem, mas apenas o código. Respondeu Bess, mas a mensagem fora de fato transmitida naquele código. Dunger a interrompeu dizendo que o código secreto, do qual dependia a validade da mensagem de Arthur Ford, fora publicado numa biografia de Rodine amplamente divulgada apenas um ano após a morte do mágico. De imediato, Bess voltou atrás em sua crença de comunicação de Ford. Mesmo assim, por muitos anos a viúva continuou a fazer sessões no aniversário da morte de Rodine, com um fio de esperança de receber uma mensagem verdadeira. Isso nunca aconteceu. Chegando ao fim da vida, Bess cansou-se dos médios e de tudo que eles representavam. Quando eu for embora, disse a uma amiga: vou-me embora de vez, não vou nem sequer tentar voltar. O conto do bispo. Quase 40 anos depois de aparecer nas manchetes alegando ter recebido uma mensagem em código do falecido Henry Rodine, o médium Arthur Ford viu-se envolvido em outra controvérsia. Em 3 de setembro de 1967, o idoso espírita sentou-se vendado num estúdio de televisão de Toronto com o ex-bispo episcopal James Pike e durante 2 horas transmitiu supostas mensagens do falecido filho de Pike. A sessão causou furor. Pike afirmou que as mensagens transmitidas por Ford eram genuínas. Tudo combina com os fatos, afirmou ele. O próprio Pike foi uma figura polêmica, um medalhão da igreja que renunciou ao cargo de bispo da Califórnia em 1965, em meio ao movimento de expulsá-lo por heresia. Passou a interessar-se pelo espiritismo depois que seu filho se suicidou em 1966, aos 22 anos. Mesmo assim, era um homem proeminente e seu apoio a Ford trouxe ao médium uma enxurrada de pedidos para sessões privadas e aparições públicas. Ao que parece, a morte de Ford em 1971 não deu fim à sua revitalizada carreira. O médium começou a enviar testemunhos oculares do outro mundo. A escritora e médium Ruth Montgomery, que publicou uma coleção das mensagens de Ford que relatava encontros com Arthur Conan Doyle, Franklin Roosevelt e Winston Churchill. Mas os espíritos dos eminentes estadistas, acrescentou ele, davam as costas às arengas do fantasma de Adolf Hitler. O renovado lugar de Ford na ribalta não durou. Uma biografia publicada 2 anos depois revelou que ele se preparava para sessões usando Rus e antigos recortes de jornais, quando ele lia um pouco de poesia. A fim de preparar o clima para uma sessão, estava, na verdade, dando a última olhada em suas anotações. Os autores deram a sugestão pouco convincente de que embustes apenas suplantavam os genuínos poderes de Ford, e que ele era, na verdade, o que dizia o título do livro, o homem que falava com os mortos. Mesmo assim, as revelações pareciam confirmar uma observação feita pelo maior de todos os desmascaradores de médios. Qualquer um pode falar com os mortos, disse Henry Rodine, mas os mortos não respondem.
Evocação dos espíritos.